Pessoal, bom dia, tarde, noite. Não sei que hora que vai assistir essa aula. Pode ser qualquer hora, né? Bom, então, como nós combinamos, né? Eu vou deixar as aulas a partir de agora gravadas, tá? Vamos tentar levantar as dúvidas aí, vocês me enviam as dúvidas. Eu estou tentando fazer a coisa para não ter tanta dúvida, né? E vou deixar as aulas gravadas e fusão das dificuldades que tem, se vocês quiserem. Essa aula ela vai ter duas partes. E eu estou de parte para vocês assistirem hoje, né? Imagino que vocês vão assistir no horário da aula, mas vai ficar pronto. E aí, a partir de amanhã, eu deixo a segunda parte. Por que eu fiz assim? Porque essa aula é uma aula mais complexa um pouco, ela é mais difícil. Ela é uma aula mais difícil. As duas próximas aulas serão aí com cálculo de viga, fletida, né? Fletida, o que é uma coisa fletida? Submetida à flexão. Então, para que a gente comece a calcular, vocês precisam entender esses conteúdos que eu vou passar para vocês hoje. E eu acho um pouco mais difícil. Por isso que eu deixei duas aulas menores, dividi em duas, para você, duas aulas, tá dentro da mesma aula, né? De hoje, é 12. Mas eu preciso que você assista uma, entenda, tal, depois você assiste a outra, tá? Então vamos começar, gente? Começar compartilhando com vocês aqui. Ó. Bom, imagine que você está vendo aí um slide de estágios de cálculo. Eu lembro, engraçado que eu lembro quando eu assisti essa aula na graduação, tem 20 e tantos anos, eu achei engraçada a palavra, mas é estágio de cálculo, tá? Então nós vamos ver que isso aqui tá relacionado com o comportamento do concreto e do aço. Agora nós estamos falando em concreto armado, né? Concreto mais o aço. Lembrando que o concreto armado só funciona tão bem porque o comportamento dos componentes é um comportamento coordenado, né? Nós podemos chamar de comportamento coordenado. O concreto e o aço, eles trabalham muito bem juntos. Eu costumo falar, né, que é porque o concreto resiste à tração, o concreto resiste à compressão, e o aço resiste à tração. E todas as peças são submetidas à tração e compressão. Mas também tem outras coisas. Assim, o concreto e o aço, eles têm uma aderência muito boa. Então, parece que funciona como um material só. Tem uma aderência muito boa, tem um módulo de deformação térmica muito próximo. Quer dizer, o que um deforma, o outro deforma de forma parecida, né? Porque se o concreto deformasse termicamente muito mais que o aço, se a diferença fosse muito grande, as variações de temperatura provocariam um deslocamento entre os dois materiais. Aí você deixaria de ter o que? Aderência. Aí pararia de funcionar tão bem, né? Então é um produto maravilhoso, concreto armado. Então, é, essa questão de estádios de cálculo tem a ver com o comportamento coordenado do concreto e do aço, tá? Então vamos ver aqui o que significa isso. Estádios de cálculo. Os estágios podem ser definidos como os vários estágios, aí já é estágio, tá vendo? As várias fases, né? De tensão pelo qual o elemento fletido passa, desde o carregamento inicial até a ruptura. Então, a palavra-chave aqui é fletido, é submetido à flexão. Né? O que é um elemento clássico que a gente estuda submetido à flexão? É uma viga biapoiada submetida a um carregamento, de cima para baixo. Então, a viga apoiada, aquela que a gente vê lá em mecânica dos sólidos, em resistência de materiais, aquilo é uma viga clássica. Biapoiada e aí tem um carregamento assim de cima para baixo, e ela sofre tração embaixo e compressão em cima, na seção, né? Tração na parte de baixo da seção, aí você colocar o ar e compressão na parte de cima, né? Na prática, o defeito para o elemento fletido. Por quê? Porque a partir do elemento fletido, a gente consegue ampliar isso para outros elementos mais complexos. Não é? Então, a ciência tem muito isso. Você usa um modelo mais simples e acima aquele modelo mais simples para modelos mais complexos. Então, isso funciona muito bem.
né? Depois, se você for especializar, você vai estudando as particularidades o que vai acontecendo. À medida que você vai carregando uma viga biapoiada, né, que é o nosso modelo aqui, ela vai deformando, ela vai deformando. E essas deformações, elas vão causando diferentes comportamentos. Então, à medida que você vai apoiando, você vai carregando, aumentando o carregamento, o comportamento do elemento muda, o comportamento da viga muda. Por isso que são chamados estádios, são vários estádios. Então são vários comportamentos. Uma carga pequenininha, ela estabelece um determinado comportamento. A carga vai aumentando, o comportamento vai mudando. Então, a figura a seguir descreve o comportamento de uma viga simplesmente apoiada, ou seja, com dois apoios, né? Submetida a um carregamento externo crescente a partir do zero. Então, é uma viga biapoiada, devia ter colocado um desenho dela aqui, mas depois eu ponho na continuidade aí. É uma viga com dois apoiozinhos, né? E que ela tem um carregamento. Na verdade, então, eu vou desenhar ela aqui para você entender. Aqui você tem um triângulozinho, né? É um apoio. Tá? Embaixo, ela vai, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a deformação dela. Ela vai deformar assim. Não, aí já é demais também, né? É muito. Conseguir isso aqui com, como é que é o nome desse trem? Com o PowerPoint é muito. Ah, meu Deus, vamos ver aqui se tem alguma coisa. É, vou deixar assim. Bom, ela deforma assim, ó, gente, ó. Desse jeito aqui, ó. Nesse desenho aqui, ó. Tá? Então, a parte de baixo é submetida à tração, a parte de cima é submetida à compressão. Note que a carga é crescente. Ela começa pequena e vai aumentando. Aí, isso aqui são os estádios, ó. Estádio 1A, estádio 1B, estádio 2, estádio 3. Antes de explicar o que é cada um, deixa eu explicar para você essa representação aqui, ó. Isso aqui é um diagrama de tensão. O que é tensão? Força sobre área. Não se esqueça que tensão é força sobre área. Então, isso aqui é um diagrama de tensão, tá? Isso aqui é a seção da viga, uma seção retangular. Para essa representação científica aqui que a gente estuda, a seção sempre é retangular. BW, eu vou falar as notações, porque nós vamos usar essas notações muito depois do cálculo, né? BW, o que, que é? Largura da base. Então, na norma, você vai ver lá, BW, largura da base da seção. Então, seção, você pegou a viga comprida aqui, ó, essa vigazinha aqui comprida e seccionou ela, você cortou ela aqui. Você está olhando ela de frente. Peguei a viga, seccionei, cortei e estou olhando de frente. Aí gera o quê? Gera uma seção. Essa é a minha seção. Então, BW é a largura da seção aqui, ó. Largura, BW. H é a altura da seção. Altura. Então, BW é base, H é altura. Você tem um retângulo. E D? O que é D? D é a distância entre o posicionamento das armaduras. Lembra que eu falei para você que as armaduras têm que ter um comprimento? Tem que ter um comprimento concreto aqui, ó. D é a distância entre o centro das armaduras e o topo da viga, tá? Desconsiderando o cobrimento. Porque o cobrimento, em determinadas situações, ele é desprezível, para efeito de para efeito de cálculo, porque essa distância entre as barras e o topo da viga. Tá vendo como tem aço embaixo? Porque essa e
tem toda. Então, aqui você tem a tensão de compressão, σc, está no topo da viga, aqui você só tem compressão, σc. Aqui você tem a tensão de tração. Não estou enxergando direito, acho que é σt, tá? Tem, então, a tensão de compressão e a tensão de tração. Em cima e embaixo. Aqui a resistência à compressão do concreto. Existe a tração do concreto e a resistência à tração do aço. Por que não tem resistência à compressão do aço aqui? Porque não tem aço em cima, você só tem aço embaixo. Então, em cima você tem uma resistência à compressão do concreto, embaixo você tem uma resistência à compressão à tração do concreto, que é uma parcela pequenininha de contribuição, e tem uma resistência à tração do aço, que é uma parcela grande de contribuição para a resistência. Aqui embaixo você tem dois materiais, aqui em cima você tem um material só, tá? E essa linha neutra aqui? É porque à medida que você vai carregando a viga, a linha neutra é a divisão entre zona de tração, zona de compressão e zona de tração. Então, daqui para cima você tem compressão, daqui para baixo você tem tração, tá? A linha neutra é o que diferencia a zona de compressão da zona de tração, Davi. Pensa e faz com a sua mão aí, pega ela e aperta os dedos para baixo. Você vai ver que vai ter compressão embaixo e tração em cima, né? É o contrário. Compressão em cima e tração embaixo. Então, no meio tem uma linha neutra, que é a linha que define as zonas de esforço. Então, em cima, compressão, embaixo, tração. Tá? Daqui para cima é só o concreto que resiste, daqui para baixo você tem uma resistência à tração do concreto muito pequenininha e uma resistência à tração do aço, que é muito grande. Aqui em cima a gente não tem aço, a viga idealizada. A viga idealizada. Na vida real, você pode. Na vida não, é isso aqui, só a resistência do concreto. A compressão. Resistência à compressão do concreto. E da linha neutra para baixo é tração. Então, resistência do concreto é tração. Resistência do aço é tração. Tá? É assim que a gente vai fazer a leitura desse diagrama. Agora vamos ver os estágios. Estágio 1A. O concreto resiste à tração com diagrama triangular. O que quer dizer o diagrama triangular? Fase elástica, gente. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que na fase elástica você tinha uma tensão proporcional, diretamente proporcional à deformação de acordo com uma reta linear? É essa fase aqui, ó. Na verdade, isso aqui, a viga está na fase elástica. Então, a tensão, ela é diretamente proporcional a quem? Ela é diretamente proporcional a, como é que chama o negócio? Resistência, né? Ou a deformação. Diretamente proporcional à deformação. Como? De acordo com uma reta. De acordo com uma reta. A tensão aumenta, a deformação aumenta também, de acordo com uma reta. Então, isso aqui nós estamos numa fase elástica. Por isso que está falando assim, o concreto resiste à tração com diagrama triangular. Então, na verdade, nessa primeira estágio aqui, o concreto, a gente analisa a tração do concreto. O concreto na fase elástica. Está vendo que aqui é uma reta? Né? E o aço também está na fase elástica. Então, a reta aqui, aliás, é uma reta aqui e uma reta aqui. Reta do concreto, tá? Estágio 1B corresponde ao início da fissuração do concreto tracionado. Olha aqui, esse aqui é o estágio 1B. Ó. O que significa isso aqui? Está vendo como aqui embaixo você não tem uma reta mais? Na zona de tração você não tem uma reta mais? Significa que o concreto já chegou na zona, no patamar de escoamento. Então, a deformação não se comporta mais como uma reta. Está vendo como ela é aqui? Ó? Não se comporta mais como uma reta. Então, aqui o concreto plastificou. O que significa isso que eu já falei para vocês? Ele fissurou. Daqui para baixo, seu concreto fissurou. Fissurou significa que não resiste mais ao esforço de tração. Mas quem precisa resistir à tração? Que não é o concreto, é o aço. Né?
E aqui em cima, a concreta compressão continua bonitão, tá vendo aqui, ó? De acordo com a reta, ele continua na fase elástica, ele continua lindão aqui. Aqui embaixo, não, o concreto tração já foi pro pau, tá? No estágio 2, despreza-se a colaboração do concreto tração. Aqui você deixa de considerar o concreto tração, fica só o aço, tá vendo? É nessa fase aqui que nós vamos calcular nossas vigas. Aqui embaixo, o aço resiste à tração, ó, RST, resistência do aço à tração, S é aço, né? E aqui em cima, RCC, resistência do concreto à compressão. Então, na fase 2, aqui no estágio 2, o concreto resiste à compressão e o aço resiste à tração. E o estágio 3, o que é? É o início da plastificação do concreto. A compressão. Quando o seu concreto, a zona de compressão da sua viga apresenta fissura, é porque ela está indo para o pau. Se o concreto fissurar a compressão, é porque ele rompeu. Então, olha aqui o que acontece. Ó. Deixa de ser linear o gráfico. Quer dizer, o concreto saiu da fase elástica, que hoje já está na fase plástica. Então, significa o que isso? Esmagamento do concreto. Né? Você está em esmagamento do concreto à compressão. O gráfico considera o estágio 3 só para o concreto. Por quê? Porque a resistência do aço à tração é muito maior nesse estágio aqui. Então, ele nem considera. Ele considera só o esmagamento do concreto. Em outras palavras, o esmagamento do concreto acontece muito antes da ruptura da barra de aço. Por isso que se considera só isso aqui no estágio 3. Então, repetindo, estágio 1, concreto resistindo à tração. Está aqui, ó. Está aqui, né? Concreto resistindo à tração. Estágio 2, concreto não resiste à tração mais, ele fissurou. Diagrama deixa de ser linear. Estágio 3, concreto resistindo à compressão, só o aço resistindo à tração. Estágio 4, concreto esmaga. Ele não resiste mais à compressão. São esses os estágios de cálculo. Vamos detalhar então aqui agora. Estágio 1A. No estágio 1A, o carregamento externo aplicado ainda é pequeno, quer dizer, isso acontece com carregamentos pequenos. Significa o quê? O concreto só fica na fase elástica, a tração, estou falando da tração, quando o carregamento é pequeno. De modo que as deformações e as tensões normais também são pequenas, quer dizer, você tem tensões pequenas. Tensão pequena aqui de tração, tensão pequena compressão. Se distribui de maneira linear, né, como eu falei aqui, ao longo da altura da seção transversal. As dimensões das peças do estágio 1A resultam exageradas em função de se considerar a resistência do concreto à tração, que é muito pequena. O que é que a literatura quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, quando você calcula viga de concreto considerando considerando a resistência do concreto à tração, você precisa de muito concreto para resistir à tração, porque a resistência dele é pequena. Seria possível fazer uma viga de concreto sem usar aço? Seria, mas eu teria que fazer uma seção muito grande. Por quê? Porque a resistência do concreto à tração é pequena. Então eu teria que fazer uma viga imensa para ter volume de concreto ali suficiente para resistir à tração, se não tivesse aço. É possível, mas é muito antieconômico, é difícil de fazer, né? Então é isso que a literatura fala. Por isso que ela fala, se eu calculasse no estágio 1A, quer dizer, para o concreto resistir à tração, as dimensões seriam imensas, porque a resistência de tração, a tração dele é muito pequenininha, né? É o que acontecia com a pedra. A gente vê aquelas construções de pedra, paredes super grossas e seções enormes, templo grego com os pilares tudo um pertinho do outro. Por quê? Porque a resistência da pedra, a tração é zero. Ela resiste bem à compressão. A resistência dela é muito pequena, a tração. Então, precisava de que seção, volume, para resistir à tração. No estágio 2A, ó, com o aumento do carregamento, estou aumentando o carregamento aqui, ó, as tensões de tração perdem a linearidade, deixando de ser proporcionais às deformações. Ou seja, na zona de tração, o concreto foi para o pau, ele rompeu, plastificou. Apenas as tensões na zona comprimida são lineares, ou seja, na zona de compressão, o concreto está ainda na fase elástica, que é onde o comportamento é linear, né?
A um certo valor de carregamento, as tensões de tração superam a resistência do concreto à tração. Quando surge a primeira fissura, aí é o estágio B. Quer dizer, gente, surgiu a primeira fissura, o que significa isso? Significa que o concreto fissurou. Ele foi para o pau, ele não resiste mais ali. Se fissurou é porque ele não resiste. Por isso que eu repito para vocês, se você achar uma fissura na zona de compressão do concreto, é porque a peça está indo para o pau. Ele fissura na zona de tração. Perfeito. Você pode pegar uma viga toda fissuradinha na zona de tração, você não precisa ficar desesperado, aquilo é normal. O problema é quando a fissura está na zona de compressão. Significa o quê? Significa que o concreto saiu da fase elástica, entrou no patamar de escoamento e fissurou. Então, aqui na zona de tração, ó, ele deixa de ser linear. Ó, vem aqui e depois cai. Deixou de ser linear. Isso significa que eu só tenho aço resistindo à tração embaixo. Aqui em cima, a compressão tá beleza, tá linear, o concreto está na fase elástica ainda, beleza. Tá? E eu estou passando para a fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 é o seguinte, ó, as tensões de compressão ainda se distribuem linearmente, beleza? É de 0 até o valor máximo na fibra mais comprimida. E aqui eu deixei de ter concreto resistindo à tração. Quem está resistindo à tração na zona de tração? Só o aço. Então, o diagrama, ele é idealizado assim, ó. Concreto na fase elástica na zona de compressão. Aço na fase elástica na zona de tração. E aqui eu tenho a tensão de 0 até a tensão máxima. Isso aqui é a tensão máxima. Isso aqui é o 0. De 0 até a tensão máxima. Na compressão. Aqui eu tenho a tensão de 0 até a tensão máxima. Aonde? Na tração, na zona de tração. Tá? O estágio 3. Se aumentar mais o carregamento, a linha neutra e as fissuras deslocam-se em direção à zona comprimida, para cima aqui. Ó. As tensões de compressão e de tração aumentam. A armadura pode alcançar e superar a tensão de início de escoamento. Deus me livre. E o concreto comprimido estará na iminência de ruptura. Normalmente, falei para vocês, o concreto esmaga antes do aço romper. Normalmente é assim que acontece. Você tem a ruptura do concreto antes da ruptura do aço, né? Por isso que o diagrama considera aqui o esmagamento do concreto, tá? Então, nesse estágio aqui, você tem a ruína da peça. Você tem a tensão última de ruptura. Ou a armadura que estoura, rompe, né, quebra, ou o concreto esmaga. Qualquer uma dessas duas coisas aqui significa a ruína da peça. Repare que na zona de compressão aqui, ó, o concreto deixou de ser linear o comportamento dele. Quer dizer, ele plastificou. Onde que eu tenho comportamento linear? É aqui de tensão, comportamento linear de tensão, reta aqui. Onde que eu tenho isso? Na fase elástica. Passou da fase elástica, não tem isso mais. Tá vendo? Aí plastificou, significa rompeu. Então, olha só, gente, a importância de cada estágio desse, tá? A gente pode calcular em cada um desses estágios desses. Então, em geral, no estágio 1A, o que é estágio 1A? Quando o concreto está resistindo à tração. Concreto resistindo à tração. Verificação de deformação de lajes calculada segundo a teoria da elasticidade, pois essas lajes geralmente se apresentam pouco fissuradas. Então, tem laje que tem que resistir muito à tração, porque a seção é pequenininha, não é? Então, às vezes, você calcula determinadas lajes para fissurar pouco. Por que ela tem que fissurar pouco? Por causa da agressividade ambiental. Então, a laje ela tem que fissurar pouco. Como a espessura dela é menor, eu tenho que calcular o concreto para resistir um pouquinho mais de tração, para fissurar menos, não é por motivo de resistência estrutural, é para as fissuras abrirem menos, porque fissurar ele vai, mas as fissuras abrirem menos para eu ter menos agressividade ambiental entrando ali. Então, é por uma questão mais de durabilidade, que a gente calcula, às vezes, algumas lajes nesse primeiro estágio aqui, ó, que é qual? Vou repetir, concreto ainda resiste à tração, tá? No estágio 1B, às vezes a gente calcula para calcular o momento vetor de fissuração, quer dizer, eu preciso determinar qual o momento em que o concreto vai fissurar. Aí eu calculo no estágio 1B. No estágio 2, em geral, é o estágio de cálculo normal, né? Quer dizer, o que é o estágio 2?
eu tenho concreto resistindo à compressão e o aço resistindo à tração. O concreto resiste à compressão na zona de compressão e o aço resiste à tração na zona de tração. E o estágio 3 é quando eu quero saber quando um elemento fletido vai romper. Aí eu calculo no estágio 3, eu considero o estágio 3. O estágio 3 qual que é? O estágio da ruína da peça. Ou eu tenho a quebra da barra de aço, ou eu tenho o esmagamento do concreto, tá? Eu vou parar por aqui, vou postar essa aula, você vai assistir, e aí eu acredito que amanhã eu posto a outra metade dela, que é quando eu vou falar de domínios de deformação, tá bom? Então deixa eu sair daqui. Você vê que essa aula é um pouco mais complexa, então eu gostaria que você assistisse, pensasse um pouco, né? Se for o caso, você manda as dúvidas para a gente poder ter tranquilidade aí para prosseguir, tá bom? Vou interromper aqui, vou postar.